Estou startando aqui. Perfeito. Só mais um minuto. Boa noite a todos e a todas que nos assistem hoje. Meu nome é Camila Marins, eu sou jornalista da FICENG, Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros, e hoje nós recebemos aqui os historiadores Walter Pomar e Helder Molina para conversarmos sobre crise sanitária e o futuro dos trabalhadores. Isso completando aí uma série de lives que a FICENG realiza em seu Instagram e no Facebook hoje, para debater um pouco sobre a conjuntura atual do país. Helder Molina, ele é historiador, mestre em educação, doutor em políticas públicas e formação humana e professor da Faculdade de Educação da UERJ. Walter Pomar é historiador, mestre e doutor pela USP e professor de Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC. Muito obrigada, bem-vindos. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite, por estarem aqui, espero que estejam bem nessa quarentena. Hoje o Brasil registrou mais de 700 mil casos de Covid-19, com mais de 30 mil óbitos, sem contar as subnotificações. Isso tudo num governo federal que defende o relaxamento das medidas de isolamento social e uma agenda de retirada de direitos trabalhistas e sociais. O Brasil e o mundo já viveram alguma crise parecida com essa ao longo de sua história? Começando, por favor, pelo Walter Pomar. Bom, primeiro, boa noite a todos, boa noite a todas. Obrigado pela FICENG, pelo convite, né? Boa noite ao Molina, que está aqui com a gente. Veja, eu acho que não. Eu acho que essa é a crise mais devastadora que a gente já viveu na história. Porque ela mistura uma crise sanitária, uma crise social, uma crise econômica, uma crise política, uma crise ambiental e uma crise que eu vou chamar de psicossocial, que se manifesta por esse brutal sofrimento. Aqui, centenas de milhões de pessoas estão sendo submetidas de maneira concentrada, um estresse brutal. É uma crise sistêmica, numa escala que eu desconheço que tenha ocorrido desta forma anteriormente. Claro que horrores maiores podem vir, porque o período das guerras mundiais também teve características tão devastadoras quanto aquilo que a gente está vendo agora. Mas o que me surpreende na crise atual é que, sem que haja uma guerra, nós estamos vivendo vários fenômenos típicos daqueles que ocorrem em período de guerra. Já com fechamento de fronteiras, com isolamento das pessoas, com militarização, com controle intensificado. E o que quer dizer que, como a crise é sistêmica e a sua solução não está à vista no curto prazo, e seja qual for, passará por enfrentamentos ainda maiores entre as classes sociais e entre os estados, o que quer dizer que é provável, mais provável, é que a situação se torne ainda mais grave no período de médio prazo. Então, isso que eu teria a dizer para responder a pergunta feita pela Camila. Professor Helder, por favor, sua resposta. Bom, eu tenho, primeiro, agradecer a FICENG pelo convite. Alguns anos nós temos trabalhado juntos aí em vários projetos, Brasil Soberano, formação nos sindicatos, e de modo que nós estamos entre amigos, e quem está nos assistindo é um grande prazer. E um prazer também estar aqui com o Walter, historiador, né, como eu, uma
um militante muito atento e muito combativo nas questões sociais, econômicas e políticas do Brasil, e é uma interlocução bastante importante. Tenho acordo com a análise que o Walter faz, de que eu não conheço, eu sou historiador, né? Eu não conheço, além da crise causada pela gripe espanhola, não conheço no século XX uma outra pandemia, uma outra crise, um outro colapso do tamanho que nós estamos vivendo. Certamente, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial foram momentos de catástrofe, de tragédias, de quebras dos sistemas sociais, econômicos e políticos, de desorganização, né, das nações, dos sistemas sociais, do sistema de saúde, a própria reconstrução dos países, principalmente no fenômeno da Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial. Mas, na dimensão desta, eu também desconheço, né? Eu sou muito atento e a gente estuda o processo histórico e eu não conheço tal agudização, a gravidade da situação que o mundo assumiu a partir do final do ano passado, início deste ano, colocou em xeque os sistemas de saúde de todos os países, colocou em xeque a privatização, a exclusão dos mais pobres, dos negros, dos trabalhadores em geral, em todos os países, e principalmente dos idosos, né? Nós vimos na Europa que os idosos completamente abandonados, né, nos orfanatos, nas casas de abrigos, morrendo sem nenhum acompanhamento, sem nenhum atendimento, sem nenhum cuidado. E na América Latina, o Brasil foi mais ainda a fundo, né? Certamente o desdobramento dessa crise sanitária, que vai desdobrar numa grande crise social e política e econômica, já está desdobrando agora, mas tende a se agravar nos próximos meses, coloca em xeque o Estado, os modelos econômicos, os projetos de desenvolvimento, e nós vamos ter, pós-pandemia, quer dizer, quando a circulação do vírus diminuir, a segunda onda, certamente, de crise social, crise econômica, vai provocar nos estados mais recessão, quer dizer, mais repressão, mais controle social, né? E vai provocar rebeliões, vai provocar revoltas. O que está acontecendo nos Estados Unidos, evidentemente causado pela morte do George Floyd, mas principalmente uma espécie de explosão de uma revolta, de um descontentamento, de uma panela de pressão que explode e vai explodir nos próximos meses, e vamos ver os desdobramentos como será. Obrigada. Molina, como Camila, você comentou sobre essa revolta que acontece no mundo inteiro, sobre vidas negras importam, e também eclodindo uma série de pautas sociais, principalmente sobre as pessoas que têm direito ou não a fazer o confinamento, os direitos a uma renda básica emergencial, um direito a sobreviver nessa pandemia. É possível que essas manifestações aumentem? E quais os riscos, por exemplo, da gente rever um cenário de 2013? Walter. Quer que eu responda? Vai, Walter. Você. Veja, eu acho que nós precisamos ter manifestações. É preciso ter mais luta. Nós estamos aqui no Brasil com um governo que é corresponsável pela morte de 40 mil pessoas e que pode se tornar corresponsável pela morte de mais de 100 mil pessoas, se o isolamento social for suspenso ou flexibilizado da maneira como o governo federal deseja, e seus aliados nos estados e nos municípios, e os empresários que querem que as pessoas voltem a trabalhar e a consumir normalmente, como se a gente não estivesse diante do risco de uma contaminação massiva, que, aliás, eles dizem que é o melhor método para combater
o vírus. É a tal imunização de rebanho. O que eles não contam é que, por uma regra de 3, para imunizar o rebanho de 200 e tantos milhões de brasileiros e brasileiras, é preciso que dezenas ou talvez centenas de milhares morram no processo. Então, é um escândalo a posição dessa gente, e se não houver a derrubada do governo Bolsonaro, a derrubada no curto prazo do governo Bolsonaro, essa situação de morte em larga escala vai se tornar inescapável. E o único jeito de derrubar um governo como o do Bolsonaro é combinando pressão da chamada opinião pública com mobilização de rua, inclusive. Não vejo outra maneira, porque tudo que foi feito nos últimos meses por eles, em termos de agressão à saúde pública, agressão às liberdades democráticas, agressão aos direitos sociais, agressão à soberania nacional e, inclusive, agressão a seus aliados, porque o governo Bolsonaro agride também a Rede Globo, agride o Congresso Nacional dirigido pelos aliados do Bolsonaro, agride o Supremo Tribunal Federal dirigido por aliados do Bolsonaro. Eles fazem tudo isso e não aconteceu nada. A nossa resistência até agora não teve força suficiente para deter esse genocídio que afeta principalmente trabalhadores, pobres, moradores de periferia, negros e negras, mulheres e idosos. Portanto, nós estamos diante de uma situação em que eu não estou preocupado com 2013, eu estou preocupado com derrubar esse governo. Se esse governo continuar governando o país, a gente vai estar diante de uma situação cada vez mais catastrófica. E ninguém se iluda de que o governo está se desgastando e quando chegar em 2022, se este governo continuar aí em 2022, isto significa que ele criou as condições, inclusive, para fraudar mais uma vez as eleições presidenciais. Então, a minha maior preocupação hoje é, respeitando as regras sanitárias, tomando o maior cuidado com a vida das pessoas, tomando cuidado com provocações, com agressões policiais e paramilitares e perseguições, tomando todos os cuidados possíveis, voltar a ter mobilização de rua. Essa é a minha opinião. Molina? Bom, tem um acordo e também queria acrescentar outras questões. No final de 2019, quando a pandemia iniciou-se na China, nós tínhamos na América Latina um conjunto de manifestações, de mobilizações, de enfrentamentos. No caso do Chile, no caso do Equador, tinha acontecido no Peru, estava acontecendo, tínhamos, enfim, virado o processo na Argentina, com a vitória do peronismo. Então, havia um processo de ascenso político, de lutas sociais, de lutas políticas na América Latina, que, de certa forma, foi interrompido a partir de janeiro, e principalmente após fevereiro, com a crise sanitária do coronavírus, né? Essa agenda, essa pauta, esse conjunto de mobilizações colocava em xeque o Estado neoliberal, colocava em xeque as políticas de Estado mínimo, de privatizações, colocava em xeque os regimes democráticos liberais, né, que estavam em voga no Equador, na Argentina, no Chile, mas a pandemia interrompeu esse processo. Logicamente, a humanidade toda, né, nós, inclusive, voltamos para a defesa da vida, defesa, enfim, da sobrevivência material, né, da sobrevivência, enfim, humana das pessoas, e a crise permaneceu, quer dizer, a agenda, no caso brasileiro, a agenda do Paulo Guedes, a agenda do Bolsonaro e a agenda da Globo, ela foi congelada no início, mas voltou com toda a evidência, com toda a força, logo após o segundo mês da pandemia. O governo Bolsonaro foi pressionado pela situação econômica, social e política brasileira, pela crise sanitária, pressionado pela mídia, pressionado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, de certo aspecto, a assumir uma pauta de
auxílio emergencial, de ajuda às pequenas empresas, de ajuda aos pobres, o que, na verdade, não se evidenciou, porque a agenda do governo, a agenda da própria Globo é a agenda do mercado, é a agenda da privatização, é a agenda do Estado mínimo. Percebemos, nesses 2 meses, um verdadeiro calvário dos pobres, nas filas de bancos, nas filas de auxílio emergencial, para conseguir uma espécie de fundo mínimo para sobreviver, que, na verdade, não resolve o problema da miséria, da desigualdade no Brasil. E agora essa situação se volta com mais força, porque o desemprego deve crescer muito no segundo semestre, né? As pequenas e médias empresas, na sua maioria, estão quebrando, né? Não tem ajuda financeira, não tem apoio do Estado, não tem crédito, e as grandes empresas, evidentemente, não perderam nada, mas a pequena e média empresa, os setores que são aliados dos trabalhadores, perderam muito com a crise. E o Estado bolsonarista, quer dizer, o bolsonarismo, tornou evidente, tornou escancarada a sua política, né? A sua política de genocídio, a sua política de abandono aos pobres, o menosprezo, o mau-caratismo, vamos dizer assim, a falta de empatia do Bolsonaro revela claramente o que é o projeto político deles, né? Agora, esse processo de levante em torno da questão da pauta do racismo, da pauta da exclusão, a minha expectativa é que tende a crescer. Eu fiquei extremamente otimista e surpreso positivamente com as manifestações do domingo último, né? São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, todas as cidades brasileiras, médias e grandes, tiveram grandes manifestações, quer dizer, manifestações no limite do possível, né? Diante do isolamento, diante da necessidade de proteção, de evitar contato, de evitar aglomerações. Eu acho que o que acontece nos Estados Unidos é bastante alvissareiro para a gente, né? Porque, apesar do sistema tentar agora controlar, arrumar uma saída que seja de abafar as manifestações, reduzir os impactos das manifestações, a tendência é que essas manifestações cresçam, porque a conta da crise sanitária, da crise econômica, vem para os trabalhadores pagarem, né? E, mais do que nunca, a nossa agenda aqui no Brasil, dos sindicatos, dos movimentos sociais, será tomar as ruas. Nós temos um dilema, né, que nós temos que defender o isolamento, o cuidado para não aumentar a contaminação, porque a contaminação permanece crescendo, né, nas periferias, nos bairros pobres, nas comunidades vulneráveis, e, ao mesmo tempo, nós precisamos tomar as ruas. O bolsonarismo não pode falar sozinho. Eles não podem ter o monopólio das ruas, das praças, das manifestações. Nós temos que agora, a partir de junho, julho, tomar rua, colocar nossa pauta, mobilizar. Os sindicatos têm que sair da quarentena, de certa forma, ainda não tomando mobilização como foco, como centro, e fazer um segundo semestre de lutas, de enfrentamento. Concordo com o Walter, não tem acordo com o golpista, com o Globo, com os setores que apoiaram a eleição do Bolsonaro, mas, nesse momento, nós temos que ampliar o máximo possível as mobilizações de ruas, porque é a mobilização de rua que vai, inclusive, pressionar a mídia, pressionar a Globo, pressionar o próprio Judiciário, o próprio Congresso Nacional, para enfrentarem o bolsonarismo. Perfeito, muito obrigada. Lembrando que essa live da Ficend é sobre crise sanitária, o futuro dos trabalhadores. Já nos acompanham aqui os sindicatos de engenheiros filiados à Ficend. Temos o Fernando Jogaibe e a Neide Aparecida, que são do Sindicato dos Engenheiros de Volta Redonda, o presidente da Ficend, o engenheiro Clóvis Nascimento, e o ex-presidente da Ficend, Paulo Bubac, que é do Sindicato dos Engenheiros do Espírito Santo. Temos uma pergunta que é a seguinte: algumas lideranças defendem a formação de frentes, uma delas a Frente Ampla pela Democracia, a outra a Frente Antifascista. Em primeiro lugar, eu queria que vocês explicassem para quem nos assiste a diferença entre essas duas frentes e se essas frentes são táticas de resistência a esse governo. Veja. Vai lá, historiador. Primeiro, eu recomendo a todo mundo que leia
o manifesto intitulado Juntos, que é assinado pelo Fernando Henrique Cardoso e pelo Luciano Huck. E eu proponho que vocês tentem, depois de ler uma segunda vez e ver se acham lá a palavra Bolsonaro ou a palavra impeachment. Porque uma frente ampla é uma coisa maravilhosa. Eu quero fazer uma frente ampla. E uma frente ampla pela democracia, melhor ainda. Mas para falar de luta pela democracia, aqui no Brasil de 2020, tem que falar contra o governo Bolsonaro e a favor do impeachment, pelo menos. Porque eu quero mais do que impeachment, eu quero a convocação de novas eleições, porque essa chapa é produto de uma fraude, e não me adianta tirar só o Bolsonaro, porque o Mourão dará continuidade às mesmas políticas, e o Guedes também. Então, eu sou totalmente a favor de fazer a mais ampla frente pela democracia, desde que isso não seja uma empulhação. Alguns dos que falam em frente ampla pela democracia, não é só que são corresponsáveis pelo golpe de 2016 contra a presidenta Dilma. Não é só que aplaudiram a condenação e prisão do Lula. Não é só que votaram no Bolsonaro ou lavaram as mãos, dizendo que o Bolsonaro não era uma ameaça à democracia. Não é só que aplaudiram as medidas adotadas contra os trabalhadores durante todos esses anos. Não é só isso. É que não estão mexendo uma palha para tirar este governo do lugar. Esse é o problema. Então, quando a gente fala que é preciso de uma frente de esquerda, uma frente antifascista, uma frente pelo impeachment, uma frente pelo fora Bolsonaro, é disso que a gente está falando. A gente está falando de algo que seja amplo, radical e que se propõe a resolver os problemas reais. Então, eu recomendo que as pessoas evitem brigar por palavras e evitem a hipocrisia e a demagogia. No momento em que o Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, resolver dizer fora Bolsonaro, ou pelo menos estamos juntos no impeachment, está dada a condição para uma aliança em torno disso. E esse é o segundo e último problema que eu queria destacar. Veja, como sempre na história, em situações desse tipo, há duas questões envolvidas. O que a gente quer tirar e o que a gente quer pôr no lugar. Grande parte desses que ficam da boca para fora, falando em frente ampla, como eu acabei de dizer, não estão dizendo que querem tirar o Bolsonaro. Mas, mesmo que dissessem, ainda restaria um segundo problema, que é o que querem pôr no lugar. Porque alguns querem tirar o Bolsonaro para colocar o Mourão, outros querem tirar o Guedes para colocar um Guedes melhorado, outros querem tirar a esquerda do cenário para ter um governo de centro-direita que faça a mesma coisa que o Bolsonaro está fazendo, com menos virulência verbal e sem causar problema para eles. Então, existe um segundo problema, que esse, inevitavelmente, só tem solução com uma frente de esquerda, que é colocar um programa de transformação do Brasil que tenha como pauta a soberania nacional, os direitos sociais, as liberdades democráticas, o desenvolvimento do país, e, na minha opinião, não tem como fazer essas coisas sem trazer de volta uma palavrinha proibida para muita gente da esquerda, que é socialismo. Essa é a minha opinião. Por isso, eu acho que tem que ter frente de esquerda para defender e lutar pelas questões do futuro, e tem que ter abertura para ter frente com quem estiver realmente disposto a pôr fim a esse governo que está aí. E, infelizmente, tem muita gente que fala, mas não está disposto a isso. Até agora, pelo menos, não. Molina. Bem, temos que dar nome aos bois, né? Bolsonaro é produto da Rede Globo. A campanha difamatória, a campanha criminosa, a campanha caluniosa, a perseguição política que a Globo fez ao Lula, ao PT, às esquerdas, aos movimentos sociais durante esses últimos 10 anos, principalmente após o chamado Mensalão, passando pela Lava Jato,
produziu um ambiente político, produziu um caldo de cultura, produziu uma nova hegemonia que colocou Bolsonaro no poder. Então, Bolsonaro é produto da Rede Globo. Bolsonaro é produto, é cria de toda a política criminosa que a Globo fez nos últimos anos contra a esquerda, contra os movimentos sociais, contra o Estado, contra os direitos sociais e, particularmente, contra o PT e contra o Lula. Não é possível fazer frente ampla com a Rede Globo. A Rede Globo é o ovo da serpente, ou a própria serpente. Então, não é possível que a gente faça manifesto em que esteja a Rede Globo, em que esteja Luciano Huck, em que esteja Dória, em que esteja Fernando Henrique Cardoso. Lembramos muito bem que no segundo turno das eleições de 2018, o Fernando Henrique Cardoso olimpicamente se omitiu, tirou o corpo fora, não se manifestou sobre a disputa que acontecia em 2018, e ele é um sociólogo, evidentemente, sabia o desdobramento desse processo, e o PSDB lavou as mãos, em grande parte nos estados, apoiou a eleição do Bolsonaro, sustenta, desde o início, o governo Bolsonaro no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, na pauta de privatizações, de desmonte do Estado, de ataque aos serviços públicos e, principalmente, de quebra da soberania nacional. Vamos lembrar que o PSDB, que o DEM aprovou maciçamente a agenda da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, da reforma fiscal. Rodrigo Maia é capitão do projeto de desmonte do Estado brasileiro, de privatização do Estado brasileiro, de desmonte do serviço público. Não é possível construir uma frente com quem não se propõe a revogar a PEC 95. Se a PEC 95 fosse revogada em março, liberando recursos, liberando dinheiro para as políticas sociais, talvez nós tivéssemos menos agudeza na crise que nós estamos enfrentando hoje. E temos que dizer, vai doer, mas temos que dizer. O Ciro Gomes, ultimamente, chama de traidor quem não assina aquele manifesto. É bom perguntar para o Ciro Gomes quem é traidor, porque nas eleições de 2018, no segundo turno, quando acabou o primeiro turno, o Ciro Gomes pegou um avião, foi para a França, se omitiu, foi tirar férias, sabia o que estava em disputa e voltou depois como se nada tivesse acontecido. E faz uma política prioritária de atacar o PT, de atacar o Lula, de atacar as esquerdas, de se sentir dócil ao capital, se sentir dócil ao sistema econômico, ou produzir uma nova aliança em que ele seja parte dessa aliança para a disputa em 2022. Então, que aliança é essa? Que frente é essa? Como dizia Brizola, tem cara de jacaré, tem rabo de jacaré, tem corpo de jacaré, e é jacaré. Então, não é possível a gente confundir as coisas neste momento. Eu concordo com o Walter que um manifesto que não tenha a revogação da PEC 95, que não tenha a defesa da soberania nacional, que não tenha a reconstrução das políticas sociais, das políticas de assistência, de saúde, de recursos para o SUS, que estão congelados. Um manifesto que defenda o Fundeb, a aprovação de um novo Fundeb, que tenha a manutenção, pelo menos, dos recursos atuais do Fundeb, que estão ameaçados. Um manifesto que defenda a soberania das universidades, o financiamento das universidades, violentamente atacado agora pelo ministro Weintraub, que hoje, através do Bolsonaro, publicou uma medida provisória fazendo intervenção política nas universidades, nos institutos federais, nomeando, pro tempore, os reitores de 47 novas universidades e institutos que foram eleitos ou vão ser eleitos nos próximos meses. Então, essa é uma pauta que tem que ser colocada. Não é a pauta da democracia, da liberdade, isso vamos dizer, sem entrar exatamente nos pontos que interessam aos trabalhadores, não é possível construir aliança. E, por fim, concordo, é lamentável, a gente tem que passar por um processo agora no segundo semestre de reconstruir alianças políticas, olhando as eleições municipais, né?
Eu estou falando do Rio de Janeiro, nós estamos enfrentando uma situação muito complicada, porque as esquerdas não têm acordo sobre as candidaturas, tendem a sair divididas. Será um absurdo no estado do Rio de Janeiro a gente ter que engolir a reeleição de Marcelo Crivella, ou da candidatura de Witzel, ou da candidatura de Bolsonaro, que é dos candidatos do bolsonarismo, ou do Witzel, e a gente sair com 2, 3 candidaturas separadas, numa disputa extremamente aguda que se coloca no segundo semestre. E é uma pauta de uma frente, tem que ter estes temas, a defesa do Fundeb, a defesa do SUS, o descongelamento das verbas públicas, a defesa da autonomia das universidades, o freio e o fim das políticas de privatizações, de desmonte do chamado ajuste fiscal que eles estão fazendo no Congresso Nacional, que o Rodrigo Maia é capitão desse projeto, junto com o PSDB. Se essa pauta, se essa agenda for colocada, está em frente. Se não, é fazer arapuca para a gente ser engolido depois. Ok, lembrando, hoje à tarde, os partidos de oposição entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal, no STF, contra essa medida provisória que permite a nomeação dos reitores dos institutos e das universidades federais. Foram todos os partidos da oposição nessa ação. Lembrando a todos, quem quiser fazer perguntas, podem nos mandar nos comentários. Também quero registrar a presença aqui dos engenheiros e diretores do Sindicato dos Engenheiros de Pernambuco, Heloísa Moraes e Maílson Neto. Muito obrigada pela presença. E desde a reforma trabalhista no governo já de Michel Temer, os sindicatos vêm sofrendo duros golpes. Recentemente também foram aprovadas medidas provisórias que também atentam à representatividade sindical e à organização dos trabalhadores. E para vocês que, inclusive, já participaram de cursos de formação política, ministrando esses cursos na FICENG, quais os principais desafios de organização dos trabalhadores aí para os sindicatos? Molina, você primeiro. Então vamos lá. Bom, agradeço aí a participação aí dos sindicatos, né, de Volta Redonda, de Pernambuco, os companheiros da FICENG, velhos amigos, velhos camaradas de muitas lutas. Eu sei também que tem muita gente do Nordeste, né, que hoje, durante o dia, manifestou que iria assistir o debate. Eu estou muito à vontade com o Walter, eu tenho muito acordo com as posições políticas dele, e queria acrescentar duas novas questões para esse debate que vem junto com a intervenção nas universidades. Uma das evidências desta crise sanitária foi a importância do investimento em ciência e tecnologia e a importância do investimento estatal nas políticas de assistência social, nas políticas de saneamento básico, nas políticas de saúde, de prevenção, defesa, saúde coletiva, e ficou evidente os municípios, os estados que menos investiram nessas políticas estão sofrendo as maiores consequências. Tem estados, por exemplo, do norte e do nordeste, que a crise sanitária praticamente desmontou o sistema de saúde ou colapsou o sistema de saúde. Não havia nenhuma política preventiva, nenhuma política de defesa, nenhuma política de manutenção desses sistemas, ao contrário, um desmonte crescente. Eu falo do Rio de Janeiro, e falar do Rio de Janeiro é falar de uma desgraça que vem de mais de 15 anos. Eu sou professor da UERJ, nós passamos por uma greve de 4 meses no ano de 2017, 3 meses de salários atrasados, desmontou a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, desmontou o sistema de ciência e tecnologia, 4 governadores presos, este aqui agora, o Witzel também, se tudo encaminhar, hoje tem uma notícia importante, que eu acho que vocês estão sabendo, que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aceitou o encaminhamento do pedido de impeachment do governador Witzel, que significa que iniciou-se o processo de impeachment. É alvissareira essa notícia, porque nós vimos que o governo Witzel é um governo que manteve os mesmos esquemas de propinas, de superfaturamentos, esquemas criminosos dos governos anteriores, do governo Sérgio Cabral, do governo Pezão. Nós temos agora aqui desvios de recursos públicos, né, do sistema de saúde, dos hospitais de campanha,
uma empresa contratada para construir 10 hospitais de campanha que entregou apenas um, e o governo do estado pagou 600 milhões e não foram entregues os hospitais de campanha. Os EPIs, né, os respiradores todos foram praticamente, os recursos foram roubados, não foram apresentados à população. E agora nós estamos ameaçados de ter salários atrasados, de corte no serviço público. A UERJ, que é a universidade que eu trabalho, está ameaçada de não ter financiamento no segundo semestre. Não pagamento dos terceirizados, não pagamento dos servidores que estão prestando serviço na pandemia. Um regime criminoso e covarde de subcontratação, de terceirização, de precarização no sistema de saúde. E tomara que a Assembleia Legislativa encaminhe o pedido de impeachment e nós vamos ter que ir para as ruas, mobilizar, fazer manifestações pelo impeachment de Witzel, como também pelo impeachment de Bolsonaro. E, por fim, os sindicatos fizeram, neste contexto, o que é possível fazer, né? Repito, o movimento sindical brasileiro não estava preparado, não tinha no seu horizonte, no seu planejamento, a crise sanitária, quer dizer, fomos pegos de surpresa. Nós estávamos com a vida normal em fevereiro, né, pulando carnaval, organizando campanhas salariais, organizando manifestações, uma greve forte dos petroleiros, né, uma greve bastante importante no mês de fevereiro, anterior ao carnaval. Depois, de certa forma, agora estamos tendo que nos reinventar. Mas, insisto, uma pauta que tenha um projeto de frente tem que ter o resgate das políticas públicas, o fim do congelamento dos gastos públicos, a revogação da PEC 95, aprovação do Fundeb, manutenção das políticas de sustentação do SUS, que provou nesta crise a importância do sistema público de saúde. O próprio Estados Unidos da América, que não tem sistema público, tem sistema privado, pagou caríssimo pela ausência de um sistema público. A América Latina, o Brasil é um dos únicos que tem um sistema público que funciona, e se não houvesse o sistema público, se não houvesse o SUS, a crise sanitária seria muito maior, a devastação seria muito maior. Então, agora, o segundo semestre será um segundo semestre de lutas, um segundo semestre de mobilizações. Nós vamos ter que fazer uma transição das mobilizações virtuais para as mobilizações de ruas, com máscaras, com isolamento, com medidas de segurança, mas nós temos que tomar as praças, tomar as ruas, porque não podemos ficar a reboque da agenda da Globo, da agenda do Rodrigo Maia, da agenda do Congresso Nacional, que é uma agenda pró-Guedes, pró-mercado, pró-privatizações. E olhando para as eleições municipais, na perspectiva de uma frente de esquerda que reúna em torno de um projeto o PT, o PSOL, o PCdoB, o PDT, o PSB, uma frente mais ampla possível, que tenha como projeto enfrentar o bolsonarismo, enfrentar os tucanos e os partidos liberais, né, os partidos patronais nos estados, nos municípios. Essa é uma pauta que interessa um manifesto da classe trabalhadora. Walter? Então, eu queria, na verdade, pegar um outro aspecto, para não repetir, enfim. Veja, eu acho que os sindicatos, de uma maneira geral, os partidos políticos de esquerda, os movimentos sociais, eles estão diante de um desafio em todos os terrenos, no terreno da ação política prática, no terreno da organização da sua base e no terreno da formação política que eles oferecem para os seus quadros. Eles estão diante de um desafio bem complicado, que é fazer o feijão com arroz, que continua sendo necessário fazer, mas, ao mesmo tempo, colocar para a classe trabalhadora o seguinte: nós estamos vivendo uma crise no mundo e no Brasil que não é trivial, que não é normal. Né? A gente começou aqui falando de crise sanitária, crise social, crise econômica, crise política, crise ambiental, crise psicossocial, crise nacional, crise mundial. A maior das nossas vidas. Bom, significa dizer que nós estamos diante daquela famosa crise sistêmica, né? E você não tem crise sistêmica sem solução sistêmica. Alguma solução sistêmica vai ter. Ou a nosso favor, ou contra nós. Ou a favor da classe trabalhadora, ou contra a classe trabalhadora.
né? No passado, você teve crises sistêmicas do liberalismo, que geraram 2 guerras mundiais, e houve uma solução mais razoável para nós, com o estado de bem-estar social em alguns países, com socialismo em outros países, com independência nacional em outros países, com desenvolvimentismo em outros países. Já nos anos 70, teve uma baita crise mundial também, e a solução foi globalmente ruim para nós. Veio o neoliberalismo. Então, a questão agora é que alternativa sistêmica vai brotar dessa imensa crise. A minha opinião é que o que vem no dia seguinte não é normal. Tem gente falando do novo normal. De normal não vai ter nada. Primeiro porque antes da crise já não era normal, já era uma bosta. Vamos falar as coisas como elas são. Para a maior parte do povo que vive no mundo, a vida estava muito ruim, muito ruim. Então não tem volta ao normal. E o dia seguinte corre o risco de ser mais ruim ainda, com neoliberalismo plus, com Estado policial, com guerra. Então, assim, ou bem as nossas organizações se dão conta do tamanho do bicho e se dispõem a dizer para a classe trabalhadora que é preciso uma alternativa sistêmica e discutir o que é isso, que, na minha opinião, por exemplo, é socialismo, mas o que importa é, pensando nos sindicatos, nos partidos, nos movimentos, nos intelectuais de esquerda, que eles se proponham, além de fazer o feijão com arroz, além de cuidar das questões táticas, se proponham a colocar em discussão aqui e agora a alternativa sistêmica que a gente quer construir. E, por fim, uma das coisas que mais me preocupa no que diz respeito a esse tema da alternativa sistêmica é o assunto capital financeiro. Eu participo de uma entidade, não vem ao caso qual, onde estava em discussão a realização de um seminário para discutir uma alternativa. Aí, um dos seminários chamava Propostas para mitigação da financiarização. Eu falei, mas do que vocês estão falando? Eu defendo propostas para acabar com a financiarização, para expropriar o capital financeiro, para tornar os bancos públicos. Que mitigação? Onde vocês estão com a cabeça? Que nós vamos sair... Alguém acha, por exemplo, aqui no Brasil, né? Vamos imaginar que a gente tem a força para conseguir acabar, por exemplo, com a emenda constitucional 95. Ok. E da onde vai vir o dinheiro para financiar as políticas sociais? Vai vir dos impostos? Com uma crise econômica que está jogando o país para uma recessão de 8 pontos negativos? Ou tem imposto sobre grandes fortunas e confisco do dinheiro que está empossado na especulação financeira? Ou não vai funcionar? Então, é isso que eu acho que tem que voltar, entrar na pauta, entendeu? Da formação política, entrar na pauta das organizações, na nossa discussão. Precisa de uma alternativa sistêmica, e se é verdade que o miolo do atual capitalismo é o setor financeiro, nós temos que ter uma resposta para isso. Na minha opinião, a resposta é muito simples. É estatizar o setor oligopolista financeiro privado. Qualquer outra proposta é papo, na minha opinião, porque não resolve o problema. O problema é que tem um oligopólio que monopoliza a real emissão da moeda. Porque além deles controlarem as moedas alternativas, eles controlam, de fato, o Banco Central. Então, assim, não tem como gerir a economia em condições normais. Imagina no meio da crise ou no dia seguinte, sei lá quando é que vai ser isso, em que a pandemia refluir. É isso que eu queria falar. Perfeito. Molina, chegou uma pergunta para você aqui, que é a seguinte. Você mencionou a Emenda Constitucional 95, que congelou os investimentos públicos em saúde, educação, assistência social. E a gente vive um momento de negação da ciência. Como superar essa narrativa? Bom, na parte anterior, eu tinha começado a falar um pouco da importância da ciência, tecnologia, da pesquisa, e mais do que nunca nós confrontamos neste momento histórico no Brasil dois polos, né, dois campos, né, vamos dizer, filosóficos, políticos, que é
a evidência do negacionismo, né, da negação da ciência, negação da pesquisa, negação, enfim, da medicina, e um outro campo, mais do que nunca se falou, né, da importância das bases científicas, das bases tecnológicas para a tomada de decisões. Ficou muito evidente porque o governo Bolsonaro, né, o governo, evidentemente, desde o início, negou a pandemia, negou a existência do vírus. Bolsonaro vai para a televisão e diz que era uma gripezinha, que só pegaria os velhos, que quem tivesse resistência sobreviveria, uma espécie de seleção natural, de um novo darwinismo, em que os velhos, os indigentes, os indesejáveis morrem e os fortes sobrevivem, né? Mais ou menos próximo da ideologia do nazismo, né? Reinventada à la Bolsonaro, com toda a capacidade de ser tosco e medíocre que o Bolsonaro tem. E agora, mais do que nunca, nós estamos diante da necessidade, né, de retomar o papel das universidades, dos centros de pesquisa, a importância da Fiocruz, a importância do sistema de saúde e a importância da pesquisa científica, né, num cenário em que no governo Michel Temer, no governo Bolsonaro, praticamente se desmontou a CAPES, desmontou o CNPq, cortou bolsas, cortou investimento em produção científica, investimento em pesquisa. Nós somos professores universitários, estamos sofrendo violentamente esses ataques, né, de desmonte, que inclusive afetou a educação básica, né? Nós vivemos ano passado um desmonte do próprio sistema de ensino médio, com a reforma do ensino médio, com as mudanças nos parâmetros curriculares do ensino médio, uma valorização cada vez maior do aligeiramento educacional, né, do tecnicismo e esvaziamento do papel da sociologia, da história, da filosofia, enfim. Bom, nesse contexto, mais do que nunca, eu concordo com o Walter, os sindicatos precisam se reinventar. Eu tenho falado muitos anos, eu viajo muito, viajo pelo Brasil afora, faço palestra em vários sindicatos e federações, dou cursos, né, sou chamado e tal, eu tenho dito insistentemente, os sindicatos perderam a questão estratégica. Os sindicatos perderam o projeto político para além do capitalismo, né? E nós estamos prisioneiros das campanhas salariais, prisioneiros do imediato, prisioneiro... Acho que é um papel importante, o Gramsci dizia que os sindicatos têm que lutar pelo salário e pelo emprego, mas sem perder de vista as questões da superação do sistema econômico que gera o desemprego e que gera os baixos salários, né, que é o capitalismo. E nós fomos nos adaptando, fomos nos acomodando, fomos como que submetendo à lógica do capital, e os sindicatos passaram a fazer parte desse processo sem muita ousadia de romper. E eu tenho dito, inclusive para descontentamento até de algumas pessoas, tal, que se nós não buscássemos a questão estratégica, não voltássemos a discutir um outro projeto de sociedade, um outro projeto de mundo, um outro projeto de ser humano, como valor estratégico, nós iríamos dar a volta em torno de nós mesmos e seríamos enredados cada vez mais pelo capital. O Gramsci tem uma frase em pensamento que eu gosto muito. O Gramsci diz o seguinte: nós estamos numa encruzilhada, e encruzilhada é quando o velho ainda não morreu e o novo ainda não nasceu. Então, o velho capital, com toda a desigualdade, a violência, a fome, a concentração de renda, a miséria humana causada pela concentração, sobrevive. Os seus espasmos são cada vez maiores, né, com fenômenos fascistas, fenômenos de repressão, fenômenos de ataque e de criminalização de refugiados, de estrangeiros, de negros, de hispânicos. Os Estados Unidos passam muito por isso. E um projeto novo, alternativo, nós não temos ainda, evidente, colocado no horizonte. Nós estamos ainda tateando, estamos formulando. Mas a luta de classes, a vida e o mundo não param, e a gente precisa fazer esse projeto estratégico no processo de caminhada. E a formação política, eu fiquei muito perplexo, porque em março, quando iniciou a pandemia, eu tinha uma agenda de várias viagens, sindicatos, projetos, cursos, e esse processo foi interrompido bruscamente, né?
e bruscamente. Espero que a gente volte agora no segundo semestre. E a própria FICENG, os sindicatos de engenheiros, né? Nós vamos ter eleição, né, Walter, do nosso sindicato agora, né, do antes, que foi interrompido o processo de debate das eleições, vamos ter que voltar. Mais do que nunca, a questão da ciência, tecnologia, o papel das universidades, o papel da pesquisa vai estar em evidência, o papel do Estado. No início se ensaiou uma recuperação, um resgate do keynesianismo, da importância do Estado, mas foi só uma bolha, porque, na verdade, o Bolsonaro, o Paulo Guedes, a Globo não tinham esse projeto para o Brasil, na verdade era uma espécie de balão de ensaio, que não se aprofundou, e nós vamos ter que buscar pensar bastante isso. Sobre... Camila, só me lembra o mote aí que foi colocado? Não me lembro mais. Foi o enfrentamento à negação da ciência. Sim. Pois bem, eu insisto, nós temos que bater firme agora no Congresso Nacional, na nossa pauta, a revogação da emenda 95, a revogação do congelamento de gastos públicos, né? Nós temos que, evidentemente, que a miséria, a desigualdade, né, o desemprego, a situação de penúria que os pobres, né, principalmente os mais vulneráveis, vão passar nesse período agora adiante, já estão passando e vai piorar, voltar a discutir o papel do Estado, o papel das políticas públicas, o papel do investimento público mais do que nunca. E voltar a discutir fundamentalmente soberania nacional. A FICENG tem uma tradição nesse debate, Projeto Brasil Soberano, a discussão do projeto nacional, um projeto nacional que não seja policlassista, que não seja uma espécie de fantasia, um projeto nacional que seja calcado na pauta da classe trabalhadora, nos direitos sociais, nos direitos trabalhistas, no resgate do papel do Estado, no investimento da ciência, da tecnologia, né, na assistência social, na distribuição de renda. Nós, os sindicatos, temos que colocar em pauta a taxação das grandes fortunas. O grande capital não paga imposto no Brasil. O grande capital é o grande sonegador do imposto de renda, sonegador da Previdência, sonegador do Fundo de Garantia. O Estado sustenta esses parasitas. Se agora, neste momento, ao invés de cortar salário de servidores, ao invés de congelar reajuste de salário de servidores, como está o projeto para até 2021, colocasse em pauta a taxação de grandes fortunas, imposto progressivo, mudar a tabela do imposto de renda, que é uma violência contra os pobres, violência contra os trabalhadores, contra os assalariados, esse é um projeto de frente, um projeto de pauta que nos interessa para o próximo período, para o próximo contexto. Para esse projeto, as eleições municipais, as mobilizações vão ter que estar, os sindicatos vão ter que colocar isso como ordem do dia. Ótimo. Walter, chegou uma pergunta para você aqui. Como está organizada a disputa de hegemonia hoje no mundo e qual o papel da China nesse contexto? E antes de você responder, quero anunciar também a presença aqui do engenheiro Biratã Félix, que é presidente do Sindicato dos Engenheiros da Bahia e vice-presidente da FICENG. E quem quiser conhecer pode acessar o site do SOS Brasil Soberano, tanto no Facebook como no Instagram ou no site, que é um projeto em defesa da engenharia, do desenvolvimento e da soberania nacional. Por favor, Walter. Um abraço, meu amigo Bira. Veja, quando a gente olha o cenário mundial, existe uma disputa essencial, que é a disputa entre Estados Unidos e China. Essa disputa é tão intensa hoje que há pessoas que falam numa segunda Guerra Fria. Mas essa comparação pode levar a um equívoco, porque a Guerra Fria, que contrapôs Estados Unidos e União Soviética, contrapunha duas sociedades que tinham poucos vínculos entre si. Enquanto que a disputa atual, que contrapõe China e Estados Unidos, contrapõe dois estados que têm muitos vínculos diretos e indiretos entre si. Num certo sentido, a China é uma ameaça aos Estados Unidos maior do que a ameaça que a União Soviética foi para os Estados Unidos no período da Guerra Fria, sem entrar em discussão sobre qual é o projeto que a China propõe como alternativa, mas sim a ameaça concreta que a China representa para a hegemonia dos Estados Unidos, porque uma das variáveis que explica a vitória dos Estados Unidos sobre a antiga União Soviética
foi a capacidade de, na corrida armamentista, fazer com que a União Soviética consumisse uma grande parte dos seus recursos nessa área e não conseguisse transferir para a atividade econômica normal os ganhos de produtividade que conseguia na atividade militar, coisa que os Estados Unidos fazia corriqueiramente. Pois bem, a China, ela é inferior aos Estados Unidos do ponto de vista militar, embora tenha, nos últimos anos, ampliado muito o seu orçamento militar, mas no âmbito econômico, ela vem conseguindo ultrapassar os Estados Unidos em inúmeros quesitos. Ou seja, por dentro das regras do jogo, digamos assim, a China conseguiu colocar os Estados Unidos numa situação muito difícil. É por isso, inclusive, essa segunda coisa que eu queria falar, é que o conflito entre Estados Unidos e China apresenta um paradoxo, que é a China aparecer como a interessada em respeitar as regras internacionais e os Estados Unidos aparecer como um Estado bandido, um Estado que desrespeita a ONU, um Estado que desrespeita a Organização Mundial da Saúde, um Estado que desrespeita a Unicef, um Estado que desrespeita a União Europeia, um Estado que desrespeita tudo. É um pouco bizarro, porque essa ordem mundial que os Estados Unidos estão desrespeitando foi construída no pós-Segunda Guerra Mundial sob a hegemonia dos Estados Unidos. O problema é que a China cresceu, em certa medida, se aproveitando de uma circunstância e se aproveitando de pontos dessa mesma ordem. E os Estados Unidos usa só como imagem, é como se os Estados Unidos estivessem fazendo uma espécie de radioquimioterapia, destruindo o tecido são, para ver se junto destrói o que eles acham que é um câncer, que é o crescimento chinês. Então, é uma batalha titânica. Esse mesmo episódio do coronavírus, por exemplo, está servindo de pretexto para que essa batalha continue. Os Estados Unidos, desrespeitando qualquer norma da Organização Mundial da Saúde, ainda tem gente que insiste em falar do vírus chinês. E os chineses retrucam a isso fazendo doações, ajudando outros países e, cá entre nós, exaltando um detalhe que a gente não deve esquecer em momento nenhum. Eu pergunto isso onde eu posso. Aonde é mais fácil um trabalhador comum sobreviver à pandemia? Na China ou nos Estados Unidos? No Vietnã, em Cuba, na Venezuela, na Argentina, na China ou nos Estados Unidos? É inacreditável, né? Onde você tem governos que são de esquerda ou tem algum compromisso com a classe trabalhadora, com o povo, etc., as chances de sobrevivência de um trabalhador comum são muitas vezes maiores. Enquanto que nos Estados Unidos, a meca do capitalismo mundial, ele perdeu mais gente agora na pandemia do que na guerra do Vietnã. Por não ter um sistema público de saúde, por ter um sistema privado assim, brutal, por não ter, enfim, pela pobreza que as pessoas escondem, mas é um país que tem dezenas de milhões de pessoas pobres. A imensa maioria dos mortos são negros e negras, e é por isso, inclusive, que essa rebelião que está em curso é tão profunda, porque existe uma imensa desigualdade social, é um racismo com uma brutal desigualdade social. Então, essa é a disputa hoje em escala mundial, né? Essencialmente entre esses dois polos. Qual é o nosso problema, América Latina, Brasil? É que a derrota dos Estados Unidos é ótima para nós, mas a vitória da China não necessariamente é boa para nós. É um paradoxo, e eu explico numa frase. Veja, que os Estados Unidos sejam derrotados, isso é muito importante, porque eles estão no nosso cangote. Mas a vitória da China por si só não significa que haja uma mudança no nosso lugar no mundo. Porque se bobear, se depender da nossa classe dominante, a gente simplesmente vai continuar sendo fornecedor de produtos primários para o país que for o líder no mundo. Então, ou tem uma revolução político-social aqui no Brasil que construa no nosso país um polo industrial, tecnológico, cultural, popular, ou nós vamos continuar sendo a quinta roda do carro, prestando serviços para Portugal, para Espanha, para Holanda, para Inglaterra, para os Estados Unidos, e se bobear para quem vier depois. Então, é assim que eu vejo a disputa em curso hoje no mundo.
Ótimo. Para começar já a caminhar para o nosso encerramento, temos aqui uma última pergunta para vocês, que tem a ver muito com o título também do nosso debate de hoje, né? O que esperar de um mundo pós-pandemia? Começando por você, Molina. Bom, durante esses 3 meses aí da pandemia, eu mudei de otimismo para pessimismo, depois de pessimismo para otimismo, e agora estou novamente no pessimismo, né? Porque com o desvelamento, né, da crise, dos limites, né, do capitalismo, do Estado capitalista, das políticas liberais, né, com a exclusão, a pobreza e o abandono ficando cada vez mais evidente diante da pandemia, me pareceu que havia um cenário com alguns espasmos de resgate, né, de um projeto humanitário, de um projeto societário, que mudasse a feição, a face, né, do Estado, das políticas e tudo mais. Mas, ao longo dos meses, esse otimismo eu fui perdendo porque as medidas, as atitudes, as posições assumidas pelos Estados, na verdade, mitigavam essa desigualdade, essa exclusão e essa miséria, mas não se propunha a resolver. Ao contrário, e aí vem meu pessimismo, porque eu penso que no próximo período vai haver um processo maior de ataque aos direitos sociais, de ataque aos direitos, principalmente dos setores organizados, né, da sociedade. No Brasil ficou evidente, né, na América Latina está ficando evidente isso, nos países que têm políticas neoliberais, mas no Brasil, principalmente, de aprofundamento das privatizações, né, de manutenção das políticas de ajuste fiscais, de não atacar fundamentalmente a desigualdade crônica, né, que é a distribuição de renda, a taxação das grandes fortunas, o papel do Estado, e fui perdendo esse otimismo e fiquei um pouco pessimista no próximo período. Eu só queria dar um pitaco nessas questões que Walter levanta sobre a China. É um paradoxo, evidentemente, porque, né, para o futuro, né, eu estava vendo um documentário outro dia aqui no Netflix. A China tem um crescimento vertiginoso, né, e a projeção, né, dos economistas, né, do próprio documentário, é de que daqui a 5 anos, até 2027, 2028, a China ultrapasse o PIB dos Estados Unidos e, enfim, se torna, evidentemente, motor de um processo de reconstrução do mundo pós-pandemia. Ainda é um cenário muito confuso, temos que ler muito, estudar muito e ver os desdobramentos, mas eu sou pessimista nesse aspecto. O meu otimismo, como diz Gramsci, né, vem da vontade, né, vem de ter que lutar, de ter que mobilizar os sindicatos, os partidos à esquerda, né, nos processos de lutas concretas, né, nas eleições municipais, nas campanhas salariais e agora nas disputas das ruas que nós vamos ter no segundo semestre, trazer essa pauta, trazer esses temas que interessam aos trabalhadores para uma grande disputa de projeto social. Encerro dizendo o seguinte, né, eu, como socialista, logicamente, o horizonte está na perspectiva de um poder, de um projeto da classe trabalhadora. Talvez a gente não tenha um horizonte histórico neste momento para fazer essa disputa contra-hegemônica, mas esse projeto permanece no nosso horizonte estratégico. Mas não pode ser um sonho descolado da realidade, tem que ser desdobrado nas nossas palavras de ordens. Os sindicatos, os partidos de esquerda, os movimentos sociais têm que dialogar com as favelas, com os negros, com a juventude, com as comunidades pobres, com as mulheres, com os homossexuais, com as pessoas agredidas pelo capital. Aqui no Rio de Janeiro é uma absurda violência do Estado contra os negros nas favelas. Nós tivemos em 2 meses 4 jovens violentamente assassinados pela polícia militar. Há um processo de comoção que fica no mundo virtual, nas notas, mas não desdobra em lutas concretas, em mobilizações.
Eu estou muito otimista aqui no Rio de Janeiro com a candidatura da Benedita da Silva, porque talvez a gente consiga, uma mulher negra que tem origem na favela, origem nos pobres, colocar em pauta um outro projeto de cidade, um outro projeto de sociedade, que seja questionar a barbárie capitalista, a barbárie excludente, a violência do Estado através dos seus aparelhos policiais, dos seus instrumentos de repressão. Por fim, dizer que o otimismo é em relação ao papel dos sindicatos, né? A partir de agosto, a gente retoma as agendas, né? Já agora em julho, nós temos campanhas salariais, né? Estou sabendo que vários sindicatos fizeram eleições, estão voltando a reconstruir suas agendas. O futuro é muito incerto, a gente não sabe até onde vai a pandemia. Nós estamos nas universidades agora, por exemplo, nós não sabemos quando voltam as aulas. A minha universidade, que é a UERJ, hoje teve um conselho diretor, né, um conselho conselho universitário discutindo a agenda, está muito confuso, muito tênue, muito ainda nublado o horizonte, o terreno que vem pela frente. Eu agradeço a Ficenge pelo convite, estou disponível aí para outros momentos, agradeço a Camila pela generosidade, pela afetuosidade. Foi um prazer aqui estar com meu amigo Walter e vamos em frente. Abraço. Obrigada, Molina. Você expõe um ponto importante na sua fala, que é o aprofundamento da militarização, né, do Estado, cada vez mais evidente. Passo para você, Walter, para falar um pouco do que... Só uma lembrança. Camila, uma lembrança, você falou importante. Nós estamos avançando aceleradamente para estados policiais, né? O bolsonarismo deseja um estado policial, o armamento, né, das milícias, das brigadas, usa as polícias militares como instrumento de disputa de poder nos estados. O bolsonarismo é um projeto político miliciano, né, que se utiliza das milícias e das brigadas fascistas para fazer o seu projeto de impor, através da violência, a sua manutenção de poder. Aqui no Rio, nós avançamos para um estado policial muito aceleradamente. O Itzel investe maciçamente na militarização das políticas nas favelas, nos guetos, nas comunidades excluídas. E esse é um processo que nós vamos ter que discutir mais à frente, o papel das polícias, o papel das Forças Armadas. A esquerda sempre negligenciou o debate do papel das Forças Armadas, o debate da questão militar. Não é possível discutir socialismo, não é possível discutir o fim do capitalismo, se a gente não discutir a questão militar, se a gente não discutir a questão da militarização da política. No governo Bolsonaro, todos os postos estratégicos do governo Bolsonaro são ocupados por militares, por generais do Exército. No próprio Ministério da Saúde, há uma ocupação militar nos postos-chave do Ministério da Saúde. Então, um processo crescente de militarização, de armamentos, que vai ser usado na disputa contra os movimentos sociais, contra os pobres, contra as favelas, no momento em que esses levantes forem inevitáveis. E vai ser inevitável. No futuro, a gente vai ter muito confronto. Abraço. Muito obrigada. Walter, por favor. Bom, primeiro vou começar agradecendo também a Ficenge, a você, Camila, ao Molina, pelo debate, a quem assistiu. Em relação ao futuro, veja, a minha avaliação sobre o que está acontecendo é que se confirma que o mundo hoje enfrenta problemas que não encontram solução se quem decide forem algumas centenas de empresas e algumas dezenas de estados que representam essas empresas. Não tem solução para os problemas do mundo se o mundo é organizado em torno da busca do lucro. Esse é o tema. Simples assim. Em segundo lugar, por que é que a gente vive um momento, no mundo inteiro, em que cresce a presença dessa ameaça do Estado policial? Porque o capitalismo dispensa cada vez maior número de trabalhadores de qualquer processo produtivo, empurra essas pessoas para a miséria, empurra essas pessoas para a exclusão, nega a essas pessoas até mesmo o direito de trabalho, e a única coisa que tem a oferecer às pessoas é bala, porrada, choque, pancada. Precisa de controle policial, militar, para matar as pessoas, para amedrontar as pessoas, para fazer elas ficarem no seu lugar. Esse é o problema de fundo, entendeu? Se a gente vivesse um regime
capitalista no mundo inteiro que estivesse gerando empregos, que estivesse pagando salários, que estivesse permitindo às pessoas, pelo menos, ter uma perspectiva de trabalhar, sobreviver, criar sua família e morrer com dignidade, não estaria sendo necessário tanta violência, tanta brutalidade. Só que o capitalismo não consegue funcionar assim. O curto período em que parecia que era possível ter capitalismo com bem-estar social durou 20 e poucos anos. A regra é outra. A regra do capitalismo é: venha a nós vosso reino e, para o resto, a caca. Então, o que nós estamos vivendo no mundo é a confluência entre uma situação que confirma que o capitalismo não tem solução para os problemas que ele mesmo cria, com uma situação em que o capitalismo, para poder evitar que essa massa de excluídos que ele gera vire à mesa, ele apela para cada vez mais violência, brutalidade, militarização. Essa é a situação. É uma situação terrível, que não vai ter solução boa se não houver disposição de virar à mesa. E veja, nós aqui no Brasil, por exemplo, como é que é possível, num país como o Brasil, superar a desigualdade social? Como é que é possível superar a dependência externa? Como é que é possível superar a ausência de democracia? Como é que é possível superar uma situação secular em que a gente tem um desenvolvimento engasgado, que a gente começa a desenvolver e para? Só tem um jeito: afastando do poder esta classe dominante. Porque esta classe dominante não consegue construir outro tipo de país. E aí nós, que somos sindicalistas, que somos lideranças populares, lideranças partidárias, ou intelectuais de esquerda, comunicadores, artistas, a primeira coisa que a gente tem que dizer, na minha opinião, para as pessoas, é as coisas como elas são. Com essa gente, não vai. Não vai. Então, assim, nós temos que tirar essa classe dominante, não é só o Bolsonaro, é esta classe dominante que tem no país, que há décadas, há mais de século, constrói um país com essas características que a gente conhece, sempre com desigualdade, sempre com restrição às liberdades, sempre com dependência externa, sempre com esse desenvolvimento engasgado e que não tolera nem mesmo um governo como os que o PT fez, como os que o meu partido fez na época do Lula e da Dilma presidente, que era um governo moderadésimo. Nem isso eles aceitam. Então, meu amigo, se a gente quiser ter um futuro, tem que lutar por ele, tá certo? Tem que lutar por ele. Ah, isso vai dar certo, não vai dar certo? E eu sei lá, eu sei que nós não temos alternativa. E, aliás, no momento de crise que a gente vive hoje, fica mais claro ainda que não tem alternativa fora da política para a classe trabalhadora, fora da luta política. Veja, eu posso, e uma parte da classe trabalhadora pode, nós aqui podemos, estar em isolamento. Agora, quantos trabalhadores no Brasil podem estar em isolamento? Quantos trabalhadores no Brasil podem estar protegendo a sua vida? Para isso, precisava ter outro governo. E por isso tem que lutar. Nós vamos ter êxito? Vamos ver no dia seguinte se a gente vai ter êxito. Agora, a gente certamente será derrotado se a gente não fizer nada. E cada um aqui, eu tenho certeza que está assistindo, já viu aqueles filmes de grandes conflitos, grandes guerras, grandes crises, em que, de repente, as pessoas, na situação de maior desespero, resolvem ir para a briga e ganham. E a gente acha legal, é isso mesmo. Pois é, chegou a nossa hora. Só que não é filme, é vida real. Chegou a hora, se a humanidade quiser sobreviver, de ir para a briga contra essa classe dominante, entendeu? E construir uma outra ordem social. E não band-aid, não uma coisa pela metade. Porque nesse momento de crise fica claro a profundidade, o antagonismo que o capitalismo tem em relação à vida. Isso que o Bolsonaro nos causa mal-estar, né? Ele fala, e daí, né? E daí que tem dezenas de milhares morrendo? Mas não foi isso que o Trump falou também? Entende? Não é o Bolsonaro, é uma classe dominante, é um sistema político dominante. É isso. Obrigado aí pelo convite mais uma vez e a quem assistiu também. Antes de encerrar, quero também anunciar do Jorge Antônio, que é diretor do SENGE, do Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro. Agradecer a participação de todos os sindicatos filiados ao FICENGE aqui nessa live de hoje. Muito obrigada.
Também agradecer a valiosa contribuição de vocês, Helder Molina e Walter Pomar, sempre muito generosos com a FICENG, muito obrigada. E dizer para vocês também que na próxima terça-feira vamos realizar uma live, desta vez no Instagram da FICENG, sobre engenharia solidária para enfrentamento das injustiças sociais e da desigualdade, às 18h30, com um estudante de engenharia da UFRJ, que participa do coletivo Força Motriz, que faz ações nas favelas do Rio de Janeiro. Terça-feira, às 18h30, no Instagram da FICENG, @FICENG Federação. Muito obrigada a todos vocês, agradeço a participação e até a próxima. Obrigado. Valeu, um abraço, boa noite. Tchau, um abraço.